sua parte superior aberta, facilitando a penumbra interior para a observação das estrelas. Duas grandes estátuas de Horus, como Falcão, com a dupla coroa do Egito, marcavam a entrada ao salão chamado de Salão da Vida. Hoje só resta uma das estátuas de granito. Ao entrar no grande salão que os egípcios chamavam de Casa da Vida, sente-se uma mudança de temperatura imediata. Respira-se a paz nesse ambiente. 12 colunas impressionantes sustentam um elevado teto que nunca pôde ser decorado. Ao percorrer-se este salão, utilizado no trabalho diário pelos iniciados do templo, as altas colunas, com seus belos capitéis, produzem uma sensação de equilíbrio e de permanência. Assim como em Dendera, este salão tem uma pequena capela para guardar os papiros, nos quais os escribas trabalhavam e que eram necessários para as lições com os discípulos do templo. Os egípcios chamavam de Kabet, ou tempo da sombra escura, ao primeiro nível do caminho evolutivo, quando o homem é praticamente um animal, um desalmado sem sentimentos, sujeito a paixões descontroladas e às reações automáticas de seus instintos. Seus atos de ira, ódio, instintos desenfreados lhe conduzem a resultados insatisfatórios, angústia, sofrimento, solidão e infelicidade. Depois de muitas vidas, está saturado de sofrer e compreende que ao ferir os outros, somente produz sua própria infelicidade. Neste momento, seu espírito renasce no segundo nível de consciência, chamado de Ba, ou tempo da sombra clara. Então descobre seus sentimentos, aprende a querer. No entanto, não controla suas emoções. Encontra-se ainda no inferno da vida. Ao ascender ao terceiro nível, chamado de tempo do coração que respira, o pêndulo o leva ao extremo oposto. Transforma-se em um ser bom que vive preocupado com os outros, tentando resolver os problemas deles e fazendo-os evitar as situações dolorosas da vida. Também não consegue ser feliz, pois sua paz depende de outras pessoas. No entanto, não as respeita, quer mudar a vida dos outros conforme ele acredita que deveriam viver. Esta atitude leva-o a confrontar seu sistema de crenças com o dos outros, pois não respeita as decisões que estes tomam. E quando se depara com situações difíceis para que aprenda, considera-as injustas, pois se vê como um ser bom que somente vive para os outros. Atravessando a porta do fundo, chega-se ao Salão das Aparições, assim chamado porque nele via-se, da penumbra de seu santuário, a brilhante estátua de Horus dentro de sua barca de ouro, usada nas procissões e cerimônias. A relação estreita do templo de Horus com o de Hathor em Dendera fica patente na decoração das colunas que tem a imagem da deusa em seus capitéis. Do lado esquerdo está o salão de recepção das oferendas do povo, com sua porta externa, e o salão onde se armazenava e se preparava o incenso. Do lado direito encontra-se o salão das purificações, usado pelos sacerdotes em seus rituais diários de limpeza, com a porta para sair para o lago e poço do templo. Os sacerdotes escolhiam seus discípulos entre os seres que manifestavam maior respeito pelos outros, maior sensibilidade, os que demonstravam ter, no mínimo, um terceiro nível de consciência.
Forneciam-lhes informações e a forma de verificá-las pessoalmente. Eram guiados para que aprendessem a elevar seu nível de vibração. O trabalho começava pelo controle dos instintos, do medo da morte, do instinto de defesa e agressão. Eram submetidos a situações de extremo perigo. Aprendiam a confiar nos outros. Anos depois, o trabalho deles era controlar as emoções, os desejos e os prazeres. Compreender que o corpo é igual ao universo, só que em outra proporção. Para isso, passavam por templos como o de Kom Ombo, Philae, Der El Bahri e Luxor. Chegavam então ao quarto nível de consciência, chamado de Sekhem, onde com outros seres nascidos nesse nível eram dirigidos pelo mestre das medidas. Este lhes ensinava como o nome e o número determinam a forma de tudo que existe. Em templos como o de Dendera, se transformavam em Kabirim, os que registram os céus, que aprendem como os ciclos dos astros atingem o homem, as forças fundamentais, as frequências de vibração da proporção áurea e da flor da vida. Depois do Salão das Aparições está o Corredor das Escadas, que tem um esquema exatamente igual ao de Dendera. Uma escada em caracol à direita e uma comprida escada reta junto à parede externa que levam ao terraço. Pela escada em caracol, subia a procissão com a barca de Horus até o terraço do templo para aguardar a aparição do sol nos dias de equinócio, e pela escada reta ela descia. Durante milhares de anos, registravam às noites os movimentos de Canopus, a estrela sobre o polo. Vibravam com a energia especial dos equinócios quando assistiam às cerimônias no terraço do templo em comemoração da chegada de todo ser humano à neutralidade. Deste salão em diante, já não podiam entrar os discípulos. Somente os sacerdotes de Horus atravessavam o corredor exterior e chegavam ao salão da Barca de Ouro, onde guardavam o santuário portátil usado nas procissões. Uma reprodução moderna encontra-se nesta capela e nos dá uma ideia bem aproximada do tamanho e da forma originalmente usada. A antecâmara das oferendas também se comunica com a chamada Capela Pura, um espaço aberto onde as imagens simbólicas das forças fundamentais do universo eram expostas aos raios de sol para que renovassem sua energia. Os muros do templo estão repletos de baixos relevos, usados para explicar os mistérios do universo, a razão da reencarnação.